Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje, na série sobre a Páscoa, que nós estamos vendo agora no mês de abril. E hoje nós vamos trazer esse tema: Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? E a última ceia que Jesus realizou com os seus discípulos é a ceia da nova aliança numa festa da Páscoa. Ok? Então vamos nos concentrar nessa linha de abordagem. Eu passei a semana inteira pesquisando sobre pecado. É difícil, tem hora, você achar alguém que consiga entender o que aconteceu no Jardim do Éden. O que predomina é uma interpretação reformada a respeito do pecado original. Mas você não encontra uma reflexão mais profunda a esse respeito. E hoje de manhã eu achei um trabalho de um pesquisador que é adventista. E não é que ele acertou em cheio a abordagem. Aí eu falei: Senhor, como que é interessante isso, né? Porque a questão do pecado, ela é profunda. Se você não entender a profundidade do pecado na raça humana, você não entende Páscoa. Essa que é a questão. Porque senão a gente vai ficar naquela tradição de comemorar a Páscoa, mas sem saber o que significa. E eu fiquei invocado a semana inteira. Eu falei: isso não é possível, né? Que alguém não consiga enxergar o assunto. A verdadeira questão é que o pecado mexeu na natureza humana. Essa que é a questão. E os teólogos ficam assim, querendo evitar o assunto, sei lá, é um negócio meio esquisito. Porque, na verdade, quando Adão desobedeceu a Deus, o seu coração foi transformado. Aí entra a questão da morte espiritual e do significado dela, não só na vida de Adão e Eva, mas na vida da raça humana. Porque senão você não entende Gênesis 3,15, que é a promessa do Redentor, do parente Redentor, Goel. Você não entende isso. Porque não é só uma questão de o êxodo, a saída do Egito. A questão hoje, que interessa para a humanidade, é você sair do poder do pecado, do poder da morte sobre a tua vida. Essa é a verdadeira questão. Esse é o núcleo, a essência do que significa salvação. Mas eu vou trabalhar o texto, depois eu coloco à disposição de vocês. Um pastor adventista. Eu até falei: é interessante. Porque é essa natureza que precisa do novo nascimento. Eu tenho falado disso, mas às vezes a gente não consegue fechar todas as peças, né? Mas esse pastor, ele foi muito interessante. Ele fechou direitinho as coisas, né? A necessidade do novo nascimento, da nova criação. E isso só é possível a partir da cruz. Da cruz. E só Jesus poderia subir naquela cruz. Senão não haveria esperança para nós. Quando você entende isso, você entende a grandeza da nossa redenção, que está sobre Cristo. O sangue vertido na cruz. Porque não é só uma questão de pagar a penalidade do pecado. Certamente morrerás. Essa expressão
ela significa muito mais do que a gente costuma entender. Né? A profundidade disso. A Bíblia não fala explicitamente da morte espiritual, mas ela está dentro de várias passagens mostrando essa realidade. Então, aquele estudante zeloso da Bíblia, ele começa a pegar aqui, pegar ali, vai em Romanos capítulo 5, e ele começa a fechar essa questão. E quando nós entendermos a seriedade do pecado na raça humana, começando pela minha própria vida, aí eu vou entender o que é Páscoa. O que é alguém tomar o meu lugar. Não só para pagar o preço do meu pecado, a penalidade que a justiça de Deus exige, mas muito mais do que isso, uma nova criação. Por isso que eu já disse uma vez aqui que a doutrina da imputação, ela é pouco divulgada, parece que as pessoas evitam o assunto, mas se eu não entender o que aconteceu em Gênesis 2:17, eu não vou entender a vida que eu tenho em Cristo, porque os paralelos são. A Bíblia estabelece um paralelo e é Paulo quem fala disso. Nenhum outro discípulo comenta isso de forma explícita, teologicamente. E está lá em Romanos. Porque se o pecado de Adão passou para a raça humana, tem uma transferência, essa transferência fala de uma natureza caída, mas também a vida de Cristo é uma transferência, é imputada a mim, aquele que crê. Se a gente não entender uma coisa, nós não vamos entender a outra. E aqui eu paro com esse assunto, porque nós não vamos por aí, porque eu só trouxe isso apenas como base. O próximo slide. A Páscoa. Qual o significado para a Igreja de Cristo? O que significa a Páscoa para mim? Pessoalmente, individualmente. Se Jesus não toma o meu lugar, não há esperança para mim. Essa que é a verdade. Daí a natureza da nossa gratidão diante de Deus, pelo Filho, pelo sangue derramado. Ali a gente lembra da última ceia, quando Ele faz uma troca. Ok? Nós temos que entender isso, porque senão nós vamos achar que é apenas uma cerimônia. Não é nada disso. O significado espiritual é muito mais profundo. Vamos em frente, mais um slide aí. Então, a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos, ali nós temos o Redentor, o parente redentor, Goel, e os discípulos representando uma comunidade de salvos, ou que precisavam de salvação, né? Tipificando a humanidade. E ali houve uma troca de amor. Eu tomo o teu lugar, né? E você recebe o que é meu. Então aí você pega a justiça de Cristo e imputa para aqueles que creem. Porque é uma operação sobrenatural do Espírito Santo realizada pela fé. Por isso que é pela graça. Eu não consigo separar essas coisas. E aqui no texto de Lucas 22, nós temos aqui a lembrança dessa última ceia de Jesus. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele Jesus, os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito. Ele veio do céu para isso. Esperou 30 e poucos anos para realizar isso. Ele veio com um objetivo, com uma meta dada pelo Pai. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu seja crucificado. É isso que ele está falando. Porque vos digo que não a comerei mais, vocês e nem eu, porque nós vamos comer juntos,
até que ela se cumpra no reino de Deus no milênio. É no milênio, é na terra. Os pecadores estão na terra, então o negócio é aqui na terra. Lá no céu, o tribunal de Cristo. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Ok? E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo. O mesmo corpo onde o pecado foi feito. Jesus vem na mesma identidade da carne do homem e paga o preço da nossa redenção, e sem pecado, e sem pecados, tanto no singular quanto no plural. Você tem que entender isso. Ele nasceu de uma virgem, então ele não tem a natureza herdada de Adão, mas ele também não cometeu pecado na sua vida, então ele é o Cordeiro Pascal, que pode oferecer o sacrifício, e o sacrifício ser aceito por Deus. Se você não entende isso, você não sabe o que está acontecendo. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança, no meu sangue derramado na cruz. Não existe outra maneira, que é derramado por vós. Não é por ele, é por nós. Isso é amor. Ele fez isso por amor. Ele nos amou primeiro, ele se deu em sacrifício em nosso lugar. E ele viu o fruto do seu trabalho e muito se alegrou. Ele viu uma comunidade de crentes salvos, pessoas que creem no Evangelho. Ele viu isso numa dimensão profética da eficácia do seu sacrifício. E para fechar esse ponto, o sangue derramado na cruz é a base de toda e qualquer redenção em qualquer dispensação. Não tem como a gente estabelecer outra maneira, e é tudo pela fé. Sempre foi pela fé. Em Gênesis 2:17, quando Deus disse: não coma do fruto da árvore da vida, porque quando você comer do fruto, certamente você morrerá. Adão só poderia obedecer a Deus pela fé. Não tem outra maneira, porque Deus é Espírito. Ok? Outro slide. Uma troca de amor, uma aliança, é um casamento. E isso mostra algumas coisas que nós temos que lembrar. A centralidade da morte de Cristo como nosso Cordeiro Pascal, o propósito da sua morte, que é resgate, é salvação, é redenção, e também a nossa responsabilidade de crer e tomar posse dos benefícios. A morte de Cristo para o incrédulo não tem eficácia nenhuma para ele, mas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual, a morte foi realizada, mas você tem que tomar posse, senão ela não funciona na tua vida. O incrédulo, por rejeitar a graça de Deus, ele vai para o inferno. É resposta. Eu sempre digo isso, resposta. Em cada geração, não interessa a dispensação. E aliança fala de uma nova aliança. Nós estamos casados com Cristo, aliançados com Cristo. Já aqui na terra, nesse corpo de matéria, sujeito a todo tipo de tentação,
Nós estamos compromissados com Cristo e nós somos sustentados e preservados pelo poder do Espírito. Não por força e nem por vontade, mas sim pelo meu Espírito. Senão a gente começa a querer dividir a glória com Deus, isso não funciona. Vivendo no poder da novidade de vida que temos em Cristo. A novidade de vida foi introjetada dentro de mim, no meu espírito recriado. Agora eu tenho que alimentar a chama disso e deixar isso florescer e frutificar para a glória de Deus. É pela fé, é a graça de Deus operando na minha vida, o poder do Espírito, pela fé. Libertos, cheios do Espírito. A autoridade do nome de Cristo. Tudo é pela fé. Porque o reino de Deus é espiritual. Próximo slide. A última ceia de Jesus também, enfatizando uma troca de amor. Ele se entregou por mim, morreu para me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Ninguém mais poderia fazer isso. Ninguém mais. Nisto conhecemos o que é o amor. O apóstolo João falando aqui. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Houve uma troca. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É isso. Esse é o ponto de vista bíblico, é o ponto de vista de Deus para nós. Quem está casado com Cristo está casado com a igreja. Certo? A igreja não é a noiva não é o corpo de Cristo, e eu mesmo, como membro do corpo de Cristo, eu amo o corpo de Cristo. Porque o contrário seria uma contradição, uma incoerência, uma coisa que não tem pé. Próximo slide. A Páscoa como a realidade da nova aliança. Aqui ninguém está falando de ovinho, de Páscoa, de coelhinho, nada disso. Nós estamos enfocando o sentido espiritual da coisa. Porque senão a gente fica na rotina, na tradição. Isso não resolve. Não tenho nada contra chocolate. Aliás, eu acho muito bom. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, uma palavra difícil ali em João 6, quando muitos discípulos retrocederam e caíram fora. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tem que ter aliança. E aí Jesus diz, vocês também querem retroceder? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, não, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Somente, vamos ver aqui outro versículo do capítulo 6 de João, eu recomendo a leitura do capítulo 6, somente o Espírito da vida, somente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, dá vida naquele que crê. Está entendendo? A natureza humana não consegue realizar coisa alguma que preste para Deus. É radical, sem ficar passando pano. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Você tem que tomar posse pela fé. É algo espiritual, é algo do meu espírito. Isso tem que entrar dentro da tua vida e mudar a tua vida. Não é apenas uma questão de rotina religiosa. Olha o enfoque que nós estamos trazendo em cima da ceia, que é um mandamento do Senhor para a sua noiva. Fazer isso em memória de mim, até que eu venha.
Mas você tem que entender a base espiritual daquilo que aconteceu, para que a tua fé seja com entendimento. O próximo. A ceia da nova aliança é vida na vida. É a vida de Cristo introjetada dentro de mim, mudando a minha vida, porque a carne não presta. Eu tenho que gritar, berrar, para enfatizar verdades espirituais, porque senão as pessoas não entendem. Então eu tenho que chacoalhar para ver o que acontece. Na Santa Ceia, encontramos o amor de Deus e do Filho de Deus, que transcende o entendimento normal, racional das pessoas. O perdão que restaura, Ele nos amou primeiro. E a graça que muda, transforma e sustenta a nossa vida e traz direção na nossa vida. A Santa Ceia tem todo esse background, né? Todo esse fundo espiritual daquilo que nós fazemos. A nova aliança, ela fala de amor, ela fala de perdão, ela fala de graça, ela fala de novidade de vida e ela fala de frutificar para Deus. E que os nossos frutos permaneçam para a glória de Deus. Não é religiosidade. E a base de tudo é o amor. Mas o amor ágape, que é o amor de Deus, ele é derramado na minha vida. É uma operação espiritual, porque a carne não presta. Se eu não tiver convicção disso, eu vou ser um religioso. Ok? E o amor de Deus foi derramado sobre a minha vida quando eu nasci de novo. Continua sendo derramado e vai ser assim continuamente. Enchei-vos do Espírito, é se encher do amor, tá? Próximo. Vamos fazer agora alguns apontamentos para a gente fechar a nossa reflexão. Nova aliança no seu sangue, no sangue de Cristo, é claro. A Páscoa judaica fala de uma libertação da escravidão do Egito. Saiu do Egito. Agora eu quero saber se o Egito saiu de dentro deles. Essa é a verdadeira questão. Não é a escravidão do Egito uma coisa física, uma coisa histórica, mas é a escravidão do pecado e da morte na vida deles. Não é Moisés que vai realizar isso, não é? Na véspera de sua crucificação, Jesus institui a nova aliança através de uma ceia. A última ceia, Jesus recorda o êxodo. Sim, claro, ele sabe disso. E aponta para uma libertação ainda maior do poder do pecado e da morte, trazendo vida eterna, vida abundante, frutos que permaneçam para a glória de Deus. Fruto que não permanece vai queimar no tribunal de Cristo, né? A gente tem que já linkar as coisas. Jesus conecta a Páscoa judaica com a redenção plena, que só Ele poderia realizar, mais ninguém. E ela foi oferecida na cruz, através da sua morte e ressurreição. Essa é a vida eterna. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E nós já vimos o sentido
dessa expressão no grego, kainos, ok? Significa novo, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então veja bem, não é só uma questão de pagar a penalidade do pecado, ok? Estão perdoados, já paguei o preço. É muito mais do que isso. Eu quero mudar o teu coração. Essa é a vida abundante de Deus, um coração transformado pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra. São os verdadeiros adoradores que Deus procura. É mudar lá dentro. Por isso que eu tenho dito, você nasceu de novo? Você tem certeza? Cadê os frutos? Cadê os frutos? Porque é impossível nascer de novo para continuar indiferente na vida cristã. É uma contradição, porque a árvore produz o seu fruto segundo a sua espécie. Está lá em Gênesis. E Jesus retoma essa questão da árvore. A nova natureza de Deus em mim produz frutos para a sua glória. É a vida de Cristo em mim, vida na vida. Agora eu frutifico para Deus. Isso é aliança. Eu, quando tomo a Santa Ceia, você tem que ter consciência disso. Eu vivo para Deus. Eu fui resgatado da morte do pecado, da escravidão do pecado. Eu fui resgatado para Deus. Eu fui recriado para a glória de Deus. Esse é o propósito da minha vida. Não, mas aí eu sou salvo, mas eu preciso ganhar dinheiro. Aí você corre atrás de dinheiro. E quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer. Só que o dinheiro não muda a tua vida. Tanto faz, pobre e rico, o pecado pega do mesmo jeito. Talvez o rico peque até mais, né? Porque tem oportunidade, o dinheiro dá essa condição. Da arrogância, da soberba, dos desejos e tudo mais. Mas a condição da natureza carnal está presente em todos. Por isso todos pecaram. Ok? Outro slide. Continuando, a questão da nova aliança no seu sangue, principais símbolos reinterpretados por Jesus. O pão representa o corpo que foi partido, moído, esmagado por nós, sofrimento na carne. O cálice aponta para o sangue inocente, puro, derramado na cruz. Porque se não fosse assim, Deus não aceitaria o sacrifício. Deus é justo. Jesus estabelece que sua morte será o novo êxito na vida da humanidade. Não mais do Egito físico, histórico, que está lá no Oriente Médio, no norte da África, mas da escravidão do pecado para a liberdade da vida eterna. Nova criatura. O que importa é ser uma nova criatura. Isso é o que importa. É isso que me dá a condição de ir para o céu. É isso que me dá a condição de ser abençoado. É isso que me dá a condição de ser uma bênção na terra. Como eu tenho falado repetidamente. Não é boa a vossa jactância, orgulho, soberba, etc. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento da carne, para que sejais nova massa, adoradores de Deus, que o adorem em espírito e em verdade, como sois de fato. Lógico, você já nasceu de novo, a nova criação já está plantada, a semente divina no teu espírito recriado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa
não com o velho fermento, né, da carne que gosta de chocolate, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, como convém na comunidade dos irmãos em Cristo. Se a gente fosse espiritual, a gente daria uma interpretação bastante interessante para a Bíblia, né? Depende do coração, né? Para a gente não ficar repetindo tradição, como se isso fosse resolver alguma coisa de verdadeiro na nossa vida. Ok? Próximo slide, e aí estaremos encerrando. Nova aliança no seu sangue, lições espirituais da última ceia, apontando sempre para a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, o que ela significa para nós. É um memorial vivo, nos lembra continuamente do sacrifício de Jesus, e isso traz gratidão no nosso coração, submissão e obediência. A aliança renovada é a expressão da relação de Deus com o crente, com o homem que crê, que nasceu de novo, que é nova criação. Religação é o que a Bíblia diz. Comunhão com Deus, paz com Deus, relacionamento. A porta foi aberta, o véu foi rasgado. A esperança futura, fazer isto em memória, memorial, até que eu venha. Jesus vem para buscar a sua noiva, porque é disso que se trata. Não estou falando da segunda vinda de Cristo em poder e grande glória, porque aí é juízo, e isso não traz esperança e nem consolo para ninguém. É só ter um pouco de cuidado ao olhar para as coisas, até que eu venha buscar a noiva. Claro, faça isso, o mandamento é para a igreja, quem faz isso é crente. Nós fazemos aqui todo primeiro domingo de cada mês, mas não é simplesmente repetir uma rotina, como se aquilo fosse resolver o meu problema. Não, é o sentido daquilo na minha vida que resolve o meu problema. É algo espiritual. Chamado à comunhão, participar da ceia, é renovar o nosso compromisso com Cristo e com a família. Quando eu participo da ceia, eu estou dizendo, estou aliançado com Cristo e também estou aliançado com a minha igreja local. Nós estamos juntos. Ok? Isso é unidade. Tá? A última ceia não foi apenas um jantar, um lanche ou qualquer coisa do tipo de despedida. Jesus estava indo embora, então vou fazer um jantar aqui, vou me despedir de vocês e vou embora. Nada, ele ia para a cruz. Mas a instituição de uma nova realidade espiritual, é isso que vocês têm que entender. É isso que as pessoas têm que entender. A igreja entender e tomar posse. Essa nova realidade é a nova criação que é possível a partir da morte e ressurreição de Cristo. E a ceia é um memorial em função disso, do significado espiritual que isso tem. Jesus pegou os símbolos antigos da Páscoa e lhes deu um novo significado, revelando que Ele é o Cordeiro perfeito, não aquele lá do templo. Aquele era apenas uma sombra, um tipo, cujo sangue sela uma nova aliança. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Glória a Deus! Ao participarmos da ceia do Senhor, e é voluntário, é pessoal, é intencional, é com entendimento, fazemos memória dessa libertação e a proclamamos com esperança e firme convicção que Ele voltará, Maranata. Então, quem é salvo faz questão de proclamar as boas novas
da salvação para toda criatura que ele encontrar no seu caminho. São as implicações do novo nascimento na nossa vida. Por isso que eu comecei, antes de entrar na ministração, falando a respeito do pecado. Amém? Estenda a sua mão, que o amor de Deus, esse tremendo Deus que nós temos, Ele seja a motivação do teu coração, que a graça do Senhor que foi provada na cruz, te sustente em cada momento, e que o Espírito Santo, esse doce companheiro que nos foi dado, ele te dê capacitação e direção na tua vida. Amém? Que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo.